Boa noite, Santa Catarina. Boa noite para você que está ligado aqui na tela da Band. É o Band Cidade que começa agora e você acompanha os destaques da edição de hoje. O fenômeno solar surpreende com um círculo gigante aí sobre o Sol e também arco-íris. A gente vai mostrar as belas imagens registradas hoje aqui na capital. Confirmado, Florianópolis deve receber o primeiro navio de cruzeiro agora em março. O teste será um dia após o aniversário da cidade. Depois de impasses, duplicação da Rua Deputado Edu Vieira tem nova licitação e as obras devem recomeçar. Falsas notícias estão fazendo com que grandes anunciantes parem de anunciar em plataformas de grande rede. E a gente confere ainda os gols do fim de semana do Campeonato Catarinense. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018. Essas e outras notícias no Band Cidade, que já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Obrigado pela sua audiência. O Band Cidade, que já está no ar para mais uma semana aí de muitas informações. E olha só, o fake news, que é o termo usado mundialmente para classificar as notícias falsas que circulam na internet, estão fazendo com que grandes anunciantes parem, de investir em publicidade em plataformas aí de grande rede. Acompanhe. Padre Fábio de Mello casou, ou Sylvester Stallone morreu. Essas são apenas duas das notícias falsas que circularam na internet nos últimos dias. E a isca é sempre a mesma. Links disponíveis no Facebook, Twitter ou WhatsApp. E o descuido de quem recebe essas informações e compartilha sem verificar se é de uma fonte confiável ou não, acaba criando uma bola de neve de mentiras. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, especificamente na Macedônia, existem empresas que são especializadas a produzir conteúdos que se parecem com notícias jornalísticas. Essas empresas, elas querem viralizar conteúdos que estão associados a marcas de produtos ou empresas. Então, elas pirateiam o jornalismo nesse sentido e ajudam a propagar mais fake news, notícias falsas em todo o planeta. E tanta mentira circulando por aí acaba gerando um outro efeito. A saída de anunciantes de redes sociais, como Twitter, Facebook, YouTube e até do Google. Essa verba publicitária está sendo direcionada para veículos mais tradicionais, como TV, rádio, jornal e revistas. Segundo o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina, esse movimento se dá por conta da credibilidade associada a esses meios de comunicação consolidados. E isso está fazendo com que haja uma corrida aos portais de credibilidade, aos meios tradicionais, ao jornal impresso, à TV, às emissoras de rádio, onde as pessoas vão procurar a verdade da notícia. Então a gente percebe que tem muita gente voltando a procurar esses veículos tradicionais para verificar se o que eles estão vendo nas redes sociais realmente procede. O questionamento de marcas mundialmente famosas começou após elas observarem que estavam associando o nome delas a conteúdos de pedofilia ou racismo. Isso acontece pois são robôs os responsáveis pela distribuição de imagens das marcas em banners nesses sites criados para programação, por exemplo, também de fake news. Há uma movimentação internacional de grandes anunciantes, o maior anunciante do mundo recentemente anunciou que está recolhendo seus investimentos em redes sociais até que se depure e que se ache mecanismos de controlar essa demanda desenfreada de fake news. O problema das falsas notícias já virou, inclusive, tema de discussão nas universidades. E nos últimos 2 ou 3 semestres, na legislação, na disciplina de legislação ou de deontologia, de ética profissional, nós tratamos isso, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Porque esse é um aspecto que trata não só de questões éticas, mas também de questões técnicas para o jornalista. O jornalista precisa se preocupar com a confiabilidade da informação. E as notícias falsas são justamente o contrário disso. E nunca demais é lembrar qual a melhor maneira
de evitar ser uma vítima das fake news. Viu lá no seu grupo de WhatsApp, viu no seu Facebook, na sua rede social, uma notícia que tenha muitos adjetivos, tome cuidado, muita exclamação, tome cuidado. Dê uma olhadinha também na procedência daquilo. Se tiver vinculado a um site de um veículo de comunicação que você conhece, um jornal importante, uma televisão, ora, essa procedência é melhor do que alguém que você não conhece. E sempre pense 2 vezes antes de compartilhar. Compartilhar é fácil, é só clicar no botãozinho, né? Mas a gente pode estar o quê? Gerando uma bola de neve que vai engolir a todos nós e que vai fazer com que a gente perca a noção da realidade e considere as coisas mais absurdas, mais bizarras, como reais, quando elas são apenas fake news. Pois é, olha só, tem uma turma no Facebook que é alienada, não leem, não acompanham o noticiário e quando vem algo impactante, logo sai aí compartilhando sem saber a veracidade. Aí outros alienados também reproduzem a mesma desinformação. E assim, esse exército de ignorantes vão alimentando esse mundo virtual criminoso, que tem por trás organizações poderosas, como disse aí o professor, com seus interesses cada vez mais espúrios. É preciso ficar atento. E ponto final. Acidentes com mortes foram registrados nesse final de semana nas rodovias do estado. Pelo menos 4 pessoas morreram. Os acidentes aconteceram principalmente durante a madrugada do sábado para o domingo. Nas rodovias federais que passam por Santa Catarina, foram pelo menos 4 acidentes. As colisões foram registradas na BR-470, que duplicam essa rodovia, né? Na BR-282, outra rodovia que também sofre com a falta da duplicação, isso em Xaxim, e BR-158 em Cunha-Porã e BR-101 em Maracajá. Mais um fim de semana de tragédia nas estradas. Um homem de 26 anos foi preso na tarde de ontem após confessar ter matado a mulher durante uma discussão no apartamento do casal em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Ele disse aos policiais que deu um golpe na cabeça da vítima. A Divisão de Investigação Criminal investiga o desaparecimento da jovem desde sexta-feira. A família chegou a registrar boletim de ocorrência e passou a pedir ajuda pelas redes sociais. O marido dela foi levado à delegacia e acabou confessando o crime. Ele indicou o local onde abandonou o corpo de Bárbara Faz. A jovem deixou um filho de 2 anos e foi mais uma vítima da violência contra a mulher. Hoje, muitos catarinenses ficaram intrigados e também encantados com um fenômeno que não é lá muito comum. Vamos ver. Aos poucos, os registros de todos os cantos do estado foram aparecendo. Desde a manhã até o começo da tarde, havia um anel de cores completo em volta do Sol e um segundo, maior, que parecia ter um espectro de cores mais extenso. Depois do choque inicial, que misturava espanto e encantamento, surgia a pergunta: que fenômeno é esse? Chama de halo solar, né? O que acontece? O básico de tudo, tá? Tu tem que ter umas nuvens mais altas, que quando elas estão com uma certa densidade, essas nuvens maiores, e aí se forma esse halo, que vocês podem observar aqui na foto. As condições para que o fenômeno aconteça são essas: raios solares passando por nuvens densas e a refração mostra as cores no céu. Mas então por que o fenômeno não está acontecendo agora e não acontece com tanta frequência? É que as condições das nuvens e a altura delas têm que ser bem específicas. Em torno de 6.000 metros aproximadamente, que são basicamente gelo. Esses cristais de gelo, muitas vezes o sol refletindo, depende de um ângulo, ele vai formar um tipo de um prisma, né? Um anel formando esse prisma aqui que dá de várias cores. Desde o vermelho, muitas vezes pode chegar até o verde, por isso vocês estão vendo ele ficando aqui, ou roxo, por exemplo, sempre inicia mais com vermelho e depois ficando com essas características. Mesmo depois que a explicação científica também se espalhou, muitos ainda ligaram o fenômeno a energias e forças sobrenaturais. Esta foto de Cristiano Andujar, da Catedral de Florianópolis com o halo solar acima, viralizou. Para quem é religioso ou cético, a certeza é de que é um espetáculo que merece ser admirado. É muito bonito, é um fenômeno realmente da natureza e bonito. Então, é sempre um prazer poder participar e até comentar, explicar para as pessoas o que é esse fenômeno, o que se passa perante a natureza, um fenômeno desse. Pois é. Essa foto ali da catedral que a gente viu na reportagem do Lucas Miranda foi uma das mais curtidas e compartilhadas hoje nas redes sociais. Muito boa foto, sem dúvida alguma. E vamos ver agora alguns registros, outros registros do fenômeno halo solar
né, que foi feito hoje aqui em Santa Catarina. Feitos hoje, vamos ver. Belas imagens do fenômeno que aconteceu hoje aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco mais algumas imagens para você. A primeira escala teste de cruzeiro em Florianópolis está confirmada para o dia 24 de março, que é um dia depois do aniversário da nossa capital. Será o maior navio em operação na América do Sul, que é o MSC Preciosa, da empresa MSC Cruzeiros, que comporta 4.300 passageiros, mais 1.300 tripulantes. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o valor deixado direta e indiretamente por cada passageiro nas cidades onde ocorrem as escalas é de, em média, R$ 460 diários. Florianópolis finalmente vai ter cruzeiro parando aqui na nossa ilha, né? E a seguir, depois de impasses, duplicação da rua Deputado Antônio Edu Vieira tem nova licitação e as obras vão recomeçar. Os detalhes já depois do intervalo, agora 7 horas em ponto. Band Cidade está de volta na noite desta segunda-feira, a temperatura aqui na capital em 25 graus. E depois de impasses entre a Prefeitura e a empresa contratada, a paralisação da duplicação da rua Deputado Antônio Edu Vieira entra agora numa nova fase de licitação para que as obras finalmente recomecem. A Prefeitura lançou no dia 20 de fevereiro o novo edital de licitação e os envelopes serão abertos no dia 26 de março. A obra compreende duas áreas, uma de 1,3 quilômetros, que vai da Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, na Trindade, até a rótula da Eletrosul, e outra de 1,9 quilômetros, entre o Armazém Vieira, no Saco dos Limões, até a saída sul do túnel Antonieta de Barros. Estes dois primeiros trechos somam 3,2 quilômetros e não precisam de desapropriações. Já essa segunda parte da rua Deputado Antônio Edu Vieira, da Eletrosul até o Armazém Vieira, precisa de desapropriações, que somam cerca de 30 milhões de reais. E a Prefeitura diz que já está buscando recursos para isso. A gente tem aquele trecho da Edu Vieira, né, aquele central ali que mexe com quase 70 desapropriações, né? E para esse trecho nós vamos lançar o edital numa outra etapa, porque também a gente está em busca dos recursos para elaborar essas 70 desapropriações que dão em torno de 30 milhões de reais. Né? Nas proximidades da UFSC, a drenagem e a terraplanagem para a construção da nova pista já estão prontas. Segundo a Prefeitura, o contrato com a antiga empresa que realizaria toda a obra foi rescindido porque foram pedidos aditivos para que os trabalhos continuassem. Desde o momento em que a nova empresa vencedora da licitação iniciar as obras, o prazo para a finalização é de 2 anos. A gente tem agora no dia 26 de março, né, em 30 dias, a gente tem a abertura dos envelopes, né? O edital já foi lançado no último dia 20, como consta no Diário Oficial do município, né? E o novo custo da obra, né, é de 30 milhões e 700 mil reais. Pois é, serão mais 2 anos ainda para que a empresa vencedora entregue definitivamente a duplicação da Deputado Edu Vieira. Foi difícil conseguir a liberação da UFSC, né, do terreno, depois que conseguiram a obra parou de vez. Vamos falar agora de futebol. Os 3 primeiros na tabela de classificação venceram na 10ª rodada desse final de semana do Catarinense. Na tela do Band Cidade, os resultados, vamos conferir. No jogo das 4 da tarde, o Brusque acabou sendo derrotado pelo Joinville em casa por 2-1. O Tubarão venceu o Ercílio Luz por 1-0. Também no domingo, no jogo de 17 horas, Chapecoense venceu o Concórdia 3-0. O Criciúma foi derrotado pelo Figueirense em casa por 1-0. E o Avaí bateu o Inter de Lages por 3-2. Um jogo aí de muitos gols na ressacada e mais uma vitória do Leão da Ilha, que continua na briga com o Figueirense e também com a Chapecoense. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o alemão cobrando pênalti abre o placar para o Leão da Ilha. Aos 12, Rafael Lucas bate falta e empata o jogo na ressacada.
Aos 32 da etapa inicial, Getúlio recebe um lançamento, fica cara a cara com o goleiro e amplia para o Avaí. No segundo tempo, aos 13 minutos, Lucas Lovatti chuta cruzado e engana o goleiro Kozlinski. 3-1 para o Leão. Depois, aos 20 minutos, Jean Lucas ainda desconta para o time de Lages. E ficou assim, Avaí 3, Internacional 2. Mas estou satisfeito com o rendimento deles. Acho que é o resultado, 3 pontos que a gente buscava nesse jogo, né? Para a gente não ficar muito para trás, a gente conseguiu conquistar. E agora é pensar no próximo jogo, que é contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Para chegar no final, sim. No final a gente tem que ter um aproveitamento melhor, né? Do que a gente teve no primeiro turno. Né? Os campeões de turno, normalmente a gente fez 21 pontos ano passado invicto, o Figueirense fez 21 invicto esse ano também. Então é mais ou menos a pontuação de turno para te dar uma chegada boa, é 21 pontos. Só que a gente tem que ver que a gente tem que fazer 21 pontos e os que estão na frente não podem fazer a mesma pontuação. Pois é, jogando em casa, Chapecoense venceu o Concórdia e segue na vice-liderança do campeonato. Vamos ver. O Verdão abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com o Amaral de cabeça. Na segunda etapa do jogo, aos 17 minutos, o Wellington Paulista ampliou para os donos da casa. E Nadson, aos 43 minutos, fez o terceiro para a Chape, fechando o placar. Chapecoense 3, Concórdia 0. A gente fica feliz, né, que o Nadson fez gol. A gente fica feliz que a Chapecoense faz mais uma vitória. A gente mantém, né, os 6 pontos do terceiro colocado. Mais uma semana cheia aí que a gente pode trabalhar, a gente pode melhorar em algumas situações. Sabemos que vamos enfrentar também um jogo difícil com o Inter de Lages, mas sair ciente daqui para a gente poder buscar o resultado. Bom, a gente viu aí a vitória da Chape, vimos também a vitória do Leão e agora os outros resultados da rodada do Campeonato Catarinense. Começando aí pelo Criciúma, que foi derrotado em casa pelo Figueirense na estreia do técnico Argel Fuchs. Mais de 5 mil pessoas compareceram ao estádio Heriberto Wilson. A torcida estava confiante com a chegada de Argel Fuchs, mas quem abriu o placar foi o Furacão. Com menos de 1 minuto de jogo, o meia João Paulo marcou o único gol da partida para o Figueirense. Criciúma 0, Figueirense 1. No estádio Domingos Gonzalez, o Tubarão venceu o Hercílio Luz por 1-0, com gol de Batista aos 27 minutos do primeiro tempo. E no Augusto Bauer, o Jack abriu o placar aos 45 minutos da primeira etapa com Lázio e ampliou logo no comecinho do segundo tempo com Breno. Aos 25 minutos, Jean Dias diminuiu para o time da casa. Brusque 1, Joinville 2. Pois é, aqui no Band Cidade você acompanha as notícias do estado e também a participação aí do seu time no Campeonato Catarinense. Vamos ver a classificação como ficou depois da rodada aí do fim de semana? Primeiro lugar segue o Figueirense na ponta aí com 24 pontos. Chapecoense venceu, foi a 23. O Avaí está em terceiro com 17. Depois tem Joinville com 16, Tubarão com 12, Brusque com 11 pontos, Concórdia e Hercílio Luz também tem 10 pontos e o Criciúma tem 9. Na lanterna permanece o Inter de Lages com apenas 7 pontos ganhos. Bom, antes do intervalo começar, vamos ver mais algumas imagens do fenômeno registrado hoje aí no céu do Brasil. Acompanhe essas belas imagens. Esse último registro foi aí na Praia dos Ingleses, no norte da ilha. A seguir tem mais informações, 7 da noite, 10 minutos. A gente volta já, não sai daí. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Começa já colado aqui no Band Cidade.
E olha, Santa Catarina está sem realizar testes de paternidade. É que o convênio para a realização gratuita dos exames de DNA realizado pelo Laboratório de Análises Genéticas da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC de Lages, expirou. Amanhã a Secretaria de Saúde tem uma reunião marcada para tentar resolver esse impasse. O serviço já havia sido interrompido e retomado após 2 meses no ano passado, também pelo mesmo motivo. E o mercado da beleza está sempre em crescimento. E as clínicas de micropigmentação, além de todo o trabalho estético, estão também tentando amenizar marcas muitas vezes incômodas, como as cicatrizes. Veja. Dados das associações comerciais e do Ministério do Trabalho indicam um crescimento acima de 10% no atual mercado da beleza em todo o Brasil. Em Santa Catarina, os números são os mesmos. Além dos cosméticos, as clínicas que oferecem serviços especializados estão comemorando o crescimento. Muitas pessoas que passam por problemas de saúde, cirurgias ou até mesmo as mulheres com câncer de mama buscam a micropigmentação para fins estéticos. Porque o fato de você não ter a areola é um pouco constrangedor em frente ao espelho. Então, a partir do momento que ela consegue se olhar e perceber que está reconstruído, para ela é muito melhor e a autoestima se eleva com certeza muito. Muitas vezes, uma marca, uma cicatriz ou até mesmo uma estria provoca um mal-estar e até mesmo um baixo astral na pessoa que está sofrendo com isso. Mas quando ela chega em um local como esse e sente-se à vontade para fazer esse tratamento, sem dúvida nenhuma que começa uma nova fase em sua vida. Hoje, o nosso carro-chefe é a maquiagem. Hoje a gente pode fazer a micropigmentação de sobrancelha, olhos e lábios. As técnicas são muito naturais, bem diferente do que era antigamente, onde era uma micropigmentação pesada. Então, hoje são técnicas muito suaves, delicadas, que a gente consegue ajustar o olhar, deixar o rosto mais iluminado, o olhar mais expressivo e melhorar muito a autoestima, com certeza, dessa mulher. E olha só a informação que acaba de chegar é que a Comissão Eleitoral da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, homologou nesta segunda-feira as 3 candidaturas de professores para a eleição do próximo reitor da universidade. De acordo com o presidente da comissão, não houve nenhum pedido de impugnação das candidaturas. Em novembro do ano passado, o Conselho Universitário da UFSC decidiu fazer uma consulta pública para que a comunidade acadêmica possa escolher um novo reitor e fazer a indicação ao Conselho. Amanhã, mais detalhes aí no Meio-Dia Catarina e também no Band Cidade. E o Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã, às 10 para 7.